A mais recente geração da poderosa BMW RT revelou uma evolução surpreendente no modelo. A bem amada germânica está agora mais focada, aproveitando o boxer de 1300 cm3 e novas soluções ciclísticas que lhe deram um aprumo desportivo. Contudo, a sua personalidade turística continua intocável e a ausência de rivais diretos demonstra isso mesmo. Assim sendo, fomos enquadrá-la junto a duas referências no mercado, uma Sport Touring com jante 17 e uma Maxi Trail com 19 polegadas. Estas três motos montam um arsenal tecnológico equiparável e, muito embora os valores por elas pedidos sejam bastante diferentes, prometem exatamente o mesmo. Muitos quilómetros de conforto e sofisticação aos seus comandos. Este é um daqueles comparativos diferentes que vocês tanto adoram. Uma BMW R 1300 RT contra uma Ducati Multistrada V4S e uma Yamaha Tracer 9 GT+. Vamos trabalhar? Com o redesenho da mais bem-sucedida plataforma boxer, a GS, a sólida viajante com o mesmo motor teria de ser reformulada. O ganho óbvio de um bloco motriz mais moderno foi acompanhado da respectiva desenvoltura ciclística. O quadro tem uma rigidez superior e a magia da suspensão telelever e paralever sofrem os efeitos positivos de um sistema eletrónico cada vez mais inteligente. A dimensão e o volume desta moto não deixam ninguém indiferente. Mas quando se encontra em movimento, o baixo centro de gravidade e a leveza da sua direção impressionam pela agilidade. A RT esconde ainda uns truques na manga quando lhe pedimos mais emoção. No modo Dynamic, a suspensão altera o seu perfil para induzir uma maior transferência de massas no eixo dianteiro, dando-lhe acutilância e precisão. Um navio almirante transformado em barco de regata. A qualidade de vida a bordo continua a ser uma referência. Não existem dúvidas de que estamos aos comandos de uma máquina especial quando simplesmente ignoramos as condições exteriores. Os elementos não nos perturbam, o asfalto torna-se aveludado e os quilómetros passam por nós sem noção, sem respeito pelo cansaço. A soberba é tão grande que quase temos vontade de acenar ao povo, num claro devaneio provocado pela experiência inebriante. Luxo em duas rodas com requinte apimentado. A última grande transformação da moto mais versátil da Casa de Bolonha foi a quando o aparecimento do Bloco V4. O Gran Turismo, assim apelidado, mostrou ter uma capacidade única de conseguir agregar várias personalidades. Suave nos baixos regimes, contundente nos médios e explosivo quando se aproxima do seu limite. Soluções derivadas do MotoGP, como a cambota contrarrotante, moldam-lhe o comportamento dinâmico de forma indelével. A sua arquitetura de Maxi Trail favorece-lhe a polivalência. Sendo a única deste teste que tem um mapa específico para fora de estrada, a Ducati acaba por se tornar um pacote completo. O guiador largo e a jante dianteira de 19 polegadas seguem este registro, apresentando uma neutralidade muito fácil de explorar e inspiradora de confiança. Esta mais recente versão da Multistrada conta sobretudo com o maior aprumo tecnológico. O azimuth, é claro, tornar a máquina mais acessível, mais fácil de explorar e, na nossa opinião, o objetivo é claramente atingido. Existem poucas motos que conseguem ter um equilíbrio tão grande nos mais diversos cenários. E este elogio poderia soar a algo aborrecido, mas o que sucede é justamente o contrário. A paixão que a Ducati vende consegue estar bem latente na sua personalidade. A Tracer 9 GT Plus é o porta-estandarte da Yamaha no que toca à engenharia motociclística dedicada ao turismo. A sua evolução atingiu o zénite de refinamento e tecnologia, mas a sua origem não consegue ser camuflada. Por detrás dos radares, do vídeo elétrico e dos 10 níveis de aquecimento de punhos está uma plataforma patrocinada por um irrequieto CP3. A sua personalidade é mais sport que touring e não há nada de mal nisso, antes pelo contrário. Com uma comunicação muito bem calibrada, todos os inputs do condutor são transformados em sensações fortes, sem grandes rodeios. O esforço da marca de Iwata em colocar mais penas na almofada tem como objetivo apaziguar os ímpetos esquizofrénicos de um motor altamente nervoso.
ganha-se qualidade de vida a bordo e encontra-se alguma paz de espírito quando optamos por ritmos mais tranquilos. Se por algum motivo podemos cair na falácia de pensar que a Tracer se coloca em bicos dos pés para acompanhar as outras duas, é puro engano. O seu caráter vincado é genuíno e as soluções que entrega são desenhadas para o conforto e utilização, sempre em prol do condutor. Arriscamos mesmo a dizer que, de todas, foi a que mais evoluiu nesse sentido. A sério, menos de 20 euros por ano, não é possível? 19,08 por ano na Vitorino Seguros. Vai lá ver o... Mostra-me lá isso. Olha lá. Impressionante. Vitorino Seguros, menos de 20 euros por ano. Brutal. A parte mais difícil deste comparativo será explicar-vos que estes três modelos representam diferentes dores na nossa carteira. Basta observar que a RT em teste custa quase o dobro da Tracer e que a Ducati presente tem em falta o pacote Touring, em que as malas, o descanso central e outras comodidades terão de ser acrescentadas. O fator nivelador resiste na função turística comum às três, a sua apetência para percorrer em longas distâncias com conforto e performance associadas. Comecemos então pelos diferentes tipos de motores apresentados. Um Boxer, um V4 e um tricilíndrico. Se imaginarmos uma escala ascendente, temos os 119 cavalos da Tracer, os 145 da RT e os estupendos 170 cavalos da Multistrada. Mas os números não contam toda a história. A relação peso-potência da BMW e da Yamaha é praticamente igual, sendo que a maneira como se entregam completamente diferente. O Boxer, mesmo estando cada vez mais sofisticado, continua a ser um monstro de binário, pouco subtil e cheio de caráter. O CP3 é um motor alegre e divertido, com uma resposta quase imediata às solicitações do punho direito. Noutro patamar encontramos o V4, uma verdadeira locomotiva, sempre pujante e com uma linearidade ímpar. As suas diferentes personalidades moldam a maneira como aceitamos passar o tempo com elas. Se na Tracer há sempre um nervosismo latente, na Multi há uma reserva de energia tão grande que acabamos por relaxar, confiantes na sua explosão. A RT dá-se ao luxo de gozar com as outras duas nos médios regimes, muito por culpa dos 149 Nm de binário. Querem adjetivos? A Yamaha é explosiva, a RT é elástica e a Ducati é interminável. O enquadramento destes motores na ciclística também dá aso a considerações muito interessantes. De todas, a mais honesta, no sentido de não nos enganar, é a Sport Touring da Yamaha. Independentemente do seu assento confortável e da boa proteção aerodinâmica, a sua posição de condução acaba por ser mais de ataque, com as pezeiras recuadas e o corpo mais projetado para a frente. Tornando-se ligeiramente mais cansativa nas tiradas maiores, a recompensa surge quando a estrada fica mais revirada. A rainha dos horizontes largos é claramente a RT, criando uma bolha de bem-estar absolutamente estupenda. A possibilidade de termos um sistema de áudio integrado e aquecimento de mãos e costas para o passageiro são prova de estarmos noutro nível. A Ducati vive bem no meio destas duas realidades, sendo que a suspensão Skyhook desta versão S roça o esoterismo, como se sentisse o asfalto em vez de o analisar. Das três, é aquela que melhor consegue alterar a sua atitude consoante o modo escolhido, reafirmando a sua polivalência sofisticada. E quando falamos em sofisticação, temos que analisar os cérebros eletrónicos presentes nestas máquinas. As três apresentam o melhor que o mercado tem em termos de segurança ativa, com os seus radares a servirem cruise control ativo, detecção de ângulo morto e de colisão iminente. Navegação por mapa disponibilizada nos enormes ecrãs TFT e todas as ajudas comandadas pelas IMUs de 6 eixos serão itens que se tornaram indispensáveis para conseguirmos sobreviver com a borracha virada para baixo. A Ducati e a BMW ainda conseguem orquestrar o truque de magia de reduzir a altura ao solo quando estão paradas, mas apenas a moto bávara e a japonesa disponibilizam uma caixa semiautomática. A italiana vinga-se desligando a bancada de cilindros anterior para efeitos termodinâmicos e de consumo a baixas velocidades. Sejamos sinceros, cada sistema tem os seus trejeitos e a nossa interação com os mesmos requer habituação, não existindo um destaque absoluto em nenhum deles. Vivemos numa época em que a inteligência artificial é um fenómeno incontornável e estas ajudas dão-nos a sensação de estarmos cada vez mais próximos de um veículo completamente autónomo. Se tivéssemos de recriar um cenário onde poderíamos sublinhar as suas diferenças, seria uma viagem direta aos picos da Europa. Aos comandos da Yamaha Tracer 9 GT Plus, iríamos diretos para o hotel para podermos acordar cedo no dia seguinte com o intuito
de arredondarmos os pneus em todos os desfiladeiros que encontrássemos. Na BMW R 1300 RT passávamos os picos e só dormíamos em Bilbao, porque mais 500 km não fazem assim tanta diferença quando viajamos em classe executiva. Na Ducati Multistrada V4S tínhamos um problema: ou acompanhávamos a Yamaha na procura do apex seguinte, ou seguíamos para o mirador mais próximo, na esperança de que o caminho de acesso à foto perfeita fosse de terra, só para acrescentarmos a palavra aventura à viagem. Esta moto revela-se um produto bem mais completo do que a sua ascendência trail possa prever. Estas são 3 hipóteses de viver o mundo das duas rodas sem medo de percorrer grandes distâncias. A escala das suas capacidades não é necessariamente proporcional ao valor por elas pedido, mas o nível de perfeição com que se dedicam à arte de viajar tem de ser justificado. Quando acabar a chuva, façam-se à estrada. Até à próxima.